noite! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Saudade de estar com vocês, saudade de cantar essas músicas que vocês já estavam de saco cheio na igreja, mas que a gente fica sem cantar e a gente fica aí, uma saudade enorme de rever as pessoas, de estar louvando a Deus. Tá vendo a Sandrinha pondo boa noite ali? Sandrinha sempre foi uma das que chegou primeiro na igreja e a gente tem saudade de coisas pequenininhas, né? Que faz toda a diferença na nossa vida. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que tá a vida? Como é que tá esse negócio de quarentena aí? Como é que você está sobrevivendo a tudo isso? Tá sendo fácil? Tá tirando de letra? Tá conseguindo ser grato a Deus? Tá conseguindo ver coisas que você não via antes? Tá conseguindo balancear a vida e ver que Deus está disposto a trabalhar na sua vida para que quando tudo isso passar, você poder ser aquilo que você sempre imaginou, que nunca teve tempo para poder trabalhar em você mesmo? Bravo isso, né? Deus às vezes permite esse tipo de coisa na nossa vida para a gente poder confrontar coisas que precisam ser confrontadas nas nossas vidas e transformadas nas nossas vidas. Estou vendo o pessoal entrando ali, Vanessa, Amanda, Tita, Lucas, pessoal da igreja aí. Estou começando a achar que essas lives estão dando mais ibope do que os cultos de quarta-feira aqui, os cultos de oração, hein? Começar a fazer esse negócio mais por aqui, que vai dar mais certo, viu? Tô brincando, gente. Sabe que nada substitui, né? A gente tá junto, a gente compartilhar a vida, a gente poder sorrir, se abraçar. Vai saber o que Deus quer com a gente durante tudo isso que está acontecendo, né? Mas, gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a vida, vamos conversar um pouquinho sobre como é que tem sido o seu dia, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós continuamos naquela nossa devocional, sei se você lembra, nós estamos falando sobre o livro de Abacuque, já falamos tanta coisa sobre o livro de Abacuque, e é incrível como o livro de Abacuque pode assim, ter um parâmetro para a nossa vida em tantas áreas que a gente nem podia imaginar, né? A gente começou falando aqui sobre essa liberdade que Deus dá, da gente poder abrir o coração e dizer das coisas que a gente não concorda, com as coisas que a gente acha que não está certa, com os males da vida. E falamos que Deus é esse Deus que nos dá essa liberdade da gente poder falar tudo isso para Ele e Ele ouvir tudo isso. Mas falamos também que Deus não é apenas um Deus que ouve, mas Deus é um Deus que responde, e Ele responde de várias maneiras. Falei que Ele responde através da palavra de Deus, Ele responde através dos nossos amigos, Ele responde através do Espírito Santo, Ele responde de um monte de maneiras se você estiver disposto a ouvir a palavra de Deus. Depois falamos sobre o capítulo 2, quando Abacuque diz assim, ó, toma nota das coisas que Deus está te respondendo, e toma nota para que até quem passa correndo possa ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Isso é fantástico, porque muitas das vezes nós reclamamos, pedimos, mas a gente não anota as coisas que Deus tem feito na nossa vida. E a gente então desafiou você a estar fazendo essas coisas, a tomar nota de todas as coisas que Deus tem feito na sua vida. Não sei se você acatou isso, mas com certeza é uma lição de vida fantástica para a gente estar fazendo. Falamos também sobre nos colocar na torre de vigia e aguardar o tempo de Deus para responder as nossas respostas. Aquilo que a gente quer, as nossas perguntas, porque muitas das vezes nós abrimos o coração e falamos e fazemos aquela catarse, colocamos tudo para fora, mas não damos o tempo determinado para Deus responder aquilo que Ele tem para as nossas vidas, não é verdade? Mas hoje eu quero apertar um pouquinho mais. Voltando ao capítulo 1, a partir do verso 5, olha a primeira resposta de Deus para Abacuque. Abacuque tinha acabado de falar sobre as coisas que ele não concordava. Por exemplo, versículo 4, ele diz assim, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então você percebe que há ali um desabafo, alguém que
que está dizendo para Deus coisas que está incomodando a vida dele. Fantástico isso. Nosso Deus é um Deus que acolhe a sua queixa. Mas você sabe uma coisa que eu tenho aprendido? É que nem sempre, porque Deus ouviu e porque Deus ele tem prazer em responder, que as respostas de Deus são as respostas que a gente aguarda. Vamos ser sinceros? Muitas vezes nós queremos que Deus responda aquilo que a gente já determinou no nosso coração. Mas olha o que Deus faz com Abacuque a partir do versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos seus dias farei algo tão grandioso em que não creriam se lhes fosse contado. Ou seja, Deus está dizendo assim, presta atenção. Abacuque, acorda. Eu vou fazer algo tão fantástico nessa sua época, na sua geração, que se contassem para você, você não iria acreditar. Você só vai acreditar porque você está vendo. Estou vendo a Lohana falando que está ali também, a Lu. Meu, bom demais ver vocês aí. Vamos ouvir o que Deus tem para falar para a gente. E olha que coisa fantástica aqui, ó, que Deus está falando para eles. Deus está falando no versículo 6. Estou trazendo os babilônicos, uma nação cruel e impetuosa, que marcha sobre toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. Uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça e que promove a sua própria honra. Olha que coisa fantástica aqui que Deus está dizendo para a gente aqui. Às vezes, a gente abre o coração, fala as coisas que a gente quer para Deus, a gente reclama das coisas que a gente não está concordando, e Deus escuta e fala, beleza, eu tenho uma resposta para dar para vocês. Mas, às vezes, a resposta de Deus não é a resposta que a gente está querendo ouvir. Por exemplo, no caso de Abacuque está reclamando de tudo que ele está vendo na sua própria nação, na nação de Deus, na nação de Israel. E ele está falando que o povo de Deus não está fazendo jus a um Deus justo e honesto que deu as leis e o povo não está vivendo disso. E Deus diz assim, Abacuque, eu estou levantando uma nação má, a nação dos babilônicos, e eles vão adentrar a nação de Israel e vai destruir a nação de Israel, e você vai ver que eu vou julgar essa nação, e essa nação que um dia se chamou pelo meu nome, ela vai ver a maldade que ela fez. E isso bate tão forte no coração de Abacuque, que a impressão que eu tenho é que ele dá, peraí, Deus, eu acho que você entendeu errado, deixa eu orar de novo. Eu vou orar de novo, porque não é possível que eu estou entendendo que o Senhor está falando o que eu acho que o Senhor está falando. Olha o versículo 12. Senhor, tu não é Deus da eternidade? O Senhor não é o meu Deus santo? Eu sei que o Senhor nunca morre. Senhor, o Senhor vai designar essa nação para executar juízo. Puxa vida, o Senhor vai levantar essa nação para aplicar o castigo. Senhor, mas os teus olhos são puros. O Senhor não suporta ver o mal. Olha que coisa interessante. A impressão que eu tenho é que muitas das vezes nós não queremos que Deus seja Deus. Nós queremos que Deus seja o nosso mordomo. Que a gente estala os dedos, que a gente toca a campainha, que a gente chama, que a gente levanta a mão, que a gente abre o coração e a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito e não do jeito dele. Aí tem um erro incrível. Porque vamos ser sinceros com a gente mesmo. Todos os seus desígnios, todos os seus projetos, tudo aquilo que você faz, dá certo? Você nunca se engana, você nunca erra. Todos os seus desejos são o melhor para você, para a sua família, para o meio que você vive? Ou você, assim como eu, está cansado de quebrar a cara e ver que a gente pediu as coisas na hora errada e Irmãos, Chesterton, um teólogo britânico, ele fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, ó, se tem alguma coisa que eu tenho que agradecer a Deus, é que ele não respondeu, não ouviu e não atendeu todos os meus pedidos. Porque, irmãos, se Deus tivesse
atendido os nossos pedidos da maneira que a gente solicitou, na grande maioria das vezes, a gente teria quebrado a cara e a gente teria, assim, de uma forma terrível, desfrutado, assim, das nossas próprias maldades. É por isso que a melhor coisa que existe é a gente confiar nos desígnios de Deus. Quem lembra do filme Todo-Poderoso? Quando ele se achava injustiçado por Deus, e Deus dá a ele o privilégio de ser Deus. Deus fala, então faz o seguinte, se você pode fazer melhor que eu, faz melhor que eu vou sair de férias. Será que se Deus colocasse o destino do mundo nas nossas mãos, será que nós faríamos diferente? Será que nós faríamos melhor? O grande problema é que muitas das vezes nós somos mimados. A gente quer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, da forma que a gente está acostumada a ter as coisas. Quantas vezes a gente pede oração por um filho que está aí envolvido com drogas e coisa e tal, e aí a gente está sentindo a dor de tudo isso, e a gente então pede para o pastor, pastor, ora pelo meu filho, pastor, convida o meu filho para vir para a igreja, pastor, vai almoçar lá em casa, passar um tempo com meu filho. E lá no nosso coração a gente já tem aquele desejo de que, assim, um plano já bolado, né? Pastor vai lá em casa, vai almoçar, vai conversar com meu filho, ele é meio brincalhão mesmo, vai quebrar o gelo, e de repente ele vai começar a falar do amor de Jesus, e quando a gente menos perceber, esse meu filho está na igreja. A gente fez o próprio plano. Agora olha que coisa fantástica. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a entregar na mão de Deus, Deus faz coisas que a gente nem imagina. E a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é reta, a vontade de Deus é justa, e a vontade de Deus é melhor que a nossa, porque a própria palavra de Deus diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. Então entenda uma coisa, às vezes quando nós começamos a orar, essa mãe que convidou o pastor, que bolou todo esse plano na sua cabeça, recebe a notícia de que seu filho se envolveu com gente errada na madrugada e está preso. Imagina o desespero dessa mãe que corre agora para o pastor e fala, meu Deus, pastor, meu filho está preso, vamos fazer alguma coisa. Mas às vezes é lá na cadeia, longe de mãe passando a mão na cabeça, longe de amigos, que ele vai ter que perceber que ele é responsável pelas suas próprias atitudes. Não estou desejando mal para ninguém, pelo contrário, eu quero que as suas orações sejam ouvidas e se pudesse ser feito do seu jeito, maravilha. Mas eu quero chamar você para entender que na maioria das vezes os nossos planos são falhos. E quando a gente percebe isso, a gente tem a humildade de colocar diante de Deus essa decisão, de dizer, Deus, decida por mim, Deus, faça por mim, porque eu não tenho capacidade. Eu não sei se você teve o privilégio de assistir aquele filme A Cabana, baseado naquele livro mesmo, que virou um best-seller e coisa e tal. Aquele filme tocou demais o meu coração, e tem uma cena fantástica, quando aquele pai ele não consegue perdoar o estuprador, o cara que fez aquilo com a sua filha, o assassino da sua filha. E todo o filme está sendo levado e guiado ele para que ele pudesse ter uma compreensão diferente, não passando a mão na cabeça do cara que fez a coisa errada, mas porque muitas das vezes nós guardamos tantas mágoas, tantas maldades no nosso coração, que a gente nem percebe que a gente está colhendo coisas que é fruto da nossa própria falta de perdão. E aquele pai, ele entra numa gruta, que é a gruta da consciência, e lá dentro existe um juízo. E eu acho muito legal quando o juiz fala para ele assim, olha, você tem 2 filhos vivos, e eu quero que você escolha um, porque eu só vou salvar um. Eu não posso salvar os 2, você vai ter que escolher um dos 2. E aquele pai começa a entrar em desespero, porque ele sabe que se ele pudesse, ele dava a vida pelos 2 filhos. E no auge do seu desespero, ele não consegue escolher entre os 2 filhos vivos. E ele fala assim, olha, me leva no lugar.
mas não mate os meus filhos. Em outras palavras, o que aquele filme está querendo dizer é que por mais que aquele estuprador, aquele assassino, seja aquele filho mau, que fez tantas coisas erradas, ele não deixou de ser filho de Deus. E a gente às vezes só consegue ver a maldade e não consegue ver o que Deus quer construir no final de tudo isso. Quando Abacuque clama a Deus e Deus fala assim, vou levantar a nação da Babilônia para poder fazer juízo, o que Deus está falando é, acredite em mim, eu sei o que é melhor para vocês. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos vivendo algo que nós nunca vivemos na vida. Nós não sabemos quantos dias vamos ficar na nossa casa. A gente não sabe quantos dias ainda teremos que passar por tudo isso. Mas eu quero que você entenda que Deus está no controle de todas as coisas, e que se Ele entendeu que o melhor para as nossas vidas é passar esse tempo agora, vamos perguntar para Deus, Pai, o que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas? E vamos nos colocar diante de Deus com humildade para sermos trabalhados por Ele, para que quando passar tudo isso, a gente seja melhor, a nossa melhor versão, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente seja servo de verdade, porque é tão fácil ver a maldade e o erro dos outros, é tão fácil apontar para os outros, e a gente sempre se passa como vítima de todas as circunstâncias. Então, queridos, por favor, eu queria te convidar agora, você que está com o coração como de Abacuque, assim como o meu, dizendo, Deus, eu não acredito que dentro da sua justiça, da sua retidão, o Senhor está levantando uma nação mais perversa do que a nossa, para julgar a gente. Tipo assim, eles deveriam mudar de vida primeiro para depois vir julgar a gente. Quantas vezes, quando a gente é repreendido por uma pessoa, que a gente sabe os defeitos dela, a gente fala assim, quem é você para falar isso para mim? E às vezes aquela pessoa está sendo usada por Deus para confrontar você, para dizer para você coisas que os seus amigos não têm coragem de dizer. Coisas que o seu cônjuge, seu filho, o seu patrão não tem coragem de dizer. Coisas que o seu pastor não tem coragem de dizer. Mas a gente, no ápice da nossa arrogância, diz, quem é você? Olha, se enxerga. Olha a vida que você tem. Ou seja, você tira o holofote de cima de você e aponta para a pessoa que está tentando confrontar você. Então, irmãos, o que Deus está dizendo para Abacuque é, eu vou responder você. E eu vou responder, mas não do seu jeito. Eu vou responder, mas não na sua perspectiva. Eu vou responder de uma forma que vai ser bom para você, não agora, lá na frente. Quantas vezes nós estamos passando mal e o que a gente quer é se livrar da dor e a gente vai no médico, a gente ama aqueles médicos que passam um remédio rápido, que você toma uma injeção e já não sente mais nada. Aí você fala, o que eu tinha mesmo? Sendo que a gente se esquece que a dor é uma aliada. Porque a dor está dizendo que existe alguma coisa errada dentro de você. E muitas das vezes nós não queremos o tratamento. Nós queremos o paliativo. Nós queremos a ausência da dor. E aí a gente fica mascarando a dor, enquanto a nossa vida não é trabalhada, não é tratada por Deus. Então, queridos, eu queria desafiar você agora, nessa oração que a gente vai fazer, a dizer, Deus, olha para a minha vida e me ensina também a olhar para a minha vida e a enxergar coisas que eu não consigo admitir, coisas que eu não consigo reconhecer, que são minhas e que precisam ser tratadas pelo Senhor. E eu tenho certeza que Deus, que nos conhece como ninguém, há de nos revelar os segredos do nosso coração e nos fazer trabalhar as coisas que precisam ser trabalhadas. Ore comigo agora. Pai, nós sabemos que o Senhor nos conhece como ninguém. Nós sabemos que o Senhor tem trabalhado constantemente na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor não se cansa da gente. Nós sabemos que apesar de todos os nossos erros, as nossas incoerências, as nossas falhas, os nossos pecados, o Senhor não desiste da gente e o seu Espírito Santo trabalha incansavelmente para trabalhar e tratar nossa vida. Por isso, Deus, nós temos sido desafiados pelo profeta Abacuque.
a não apenas abrir o coração e fazer a catarse das coisas que a gente não concorda, mas também a ouvir do Senhor as respostas que nem sempre são agradáveis ao nosso coração. Como é difícil ser confrontado pelo Senhor. Como é difícil nos olhar no espelho e ver que nós estamos manchados pela marca do pecado. Como é difícil lidar com a depravação do homem. Porque, na verdade, nós somos arrogantes e orgulhosos. Nós olhamos para todo mundo e vemos defeitos em todo mundo. Mas nós somos a nata. Nós achamos que estamos acima do bem e do mal. Pai, por favor, que o teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, nos recônditos mais escuros, e nos mostre que o Senhor tem estado trabalhando na nossa vida para que a gente possa ser transformado por Ti, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma a nossa fé, transforma a nossa maneira de ver as coisas, para que a gente, quando acabar essa quarentena, a gente possa pôr os pés lá fora e ser um profissional melhor, ser um vizinho melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um filho melhor, ser um aluno melhor. Nos ensine que um mundo melhor é construído por famílias melhores. E essas famílias têm que ser trabalhadas dentro de casa. E é a nossa responsabilidade, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho. Deus nos ensina a assumir as nossas responsabilidades, para que a gente possa ver a revolução que o Senhor quer fazer no mundo. Deus, por favor, nos ensina a ser exemplo, a começar de nós, que o nosso coração seja quebrado, transformado, quebrantado, porque o Senhor tem poder para fazer tudo isso. Então, Deus, nós queríamos orar pela nossa cidade, pela Pequena Jesuítas, pedir que as tuas mãos estejam sobre essa família jesuitense, de uma forma toda especial, essa família que tem nos acolhido, que tem nos abraçado, que tem nos amado, que tem, Deus, celebrado, Deus, nos momentos de celebração e tem conhecido o teu nome. Mas uma família também que se recolheu nas suas casas agora, Deus, para poder ajudar a acabar com essa pandemia. Pai, que a tua boa mão esteja sobre essa cidade. O Senhor sabe o quanto nós temos orado para que essa cidade seja diferenciada, para que as pessoas percebam que a tua mão está sobre a vida dessa cidade. Porque nós acreditamos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Deus, abençoe a nossa cidade, abençoe as cidades vizinhas, abençoe o nosso estado rico do Paraná, abençoe o nosso país maravilhoso que é o Brasil, Deus. Abençoe as suas autoridades, abençoe, Deus, os médicos que trabalham incansavelmente, abençoe o seu povo que está clamando, que está orando, que está aí, Deus, nos quatro cantos do nosso país tentando fazer a diferença. Eu tenho visto, Deus, tantas coisas fantásticas. Que o Senhor seja o sustento do teu povo, dos pastores, das igrejas, do teu povo de uma forma toda especial. Mas nós queremos orar, Deus, para que o Senhor esteja estendendo a mão sobre essa nação que clama, sobre esse país que chora e que ora, mas também sobre o mundo, Deus, que está sendo afligida por esse flagelo chamado Covid-19, Deus. O Senhor sabe o quanto isso tem afligido, tem assustado, tem atemorizado o coração de todo ser humano vivo hoje na face da terra. Não se fala de outra coisa a não ser dos perigos, da mortalidade, da responsabilidade que nós temos para conosco mesmo e para com tantas pessoas que fazem parte do nosso convívio. Então, Pai, em nome de Jesus, fortaleça, Deus, o teu povo, para que agora, nesse momento de dificuldade, a gente seja a luz que ilumine as pessoas, mas que os médicos sejam bênção, mas que os enfermeiros sejam guerreiros, mas que as forças de segurança, mas que todos aqueles que trabalham para que a nossa vida continue, Deus, que isso continue sendo bênção e seja verdade, Senhor, de uma forma toda especial na vida de cada pessoa. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por Ti e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que nos assistem. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, do fundo do meu coração, quero demais agradecer você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você sabe que a gente está se reunindo todos os dias às 19h30 nessa página da igreja, e a gente tem tido esse tempo de comunhão, esse tempo de adoração. Também na página tem a nossa agenda semanal. Amanhã nós não vamos fazer a devocional, mas vamos gravar lá de dentro do templo, porque amanhã seria o nosso estudo bíblico. E a gente tem trabalhado uma série muito legal chamada Trazendo Salvação para a Nossa Casa, e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração amanhã. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz. Estou vendo a minha amiga Eliene aqui, ó, lá dos tempos de Bel também com a gente. Estou vendo o Pé de Anjo, estou vendo tanta gente aqui nos seguindo, estando com a gente aqui, acompanhando esse trabalho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus trabalhe o seu coração, que cada irmão, sabe, faça a diferença, seja a bênção. Esse é o desejo do nosso coração, que 2020 seja o melhor ano da sua vida, o ano da excelência. Deus abençoe você, um beijo, até mais, Deus abençoe, até amanhã, tchau.